Há um estado profundo no qual o corpo possui a capacidade de se curar por conta própria, sem a necessidade de medicamentos, intervenções cirúrgicas ou qualquer outro tipo de interferência externa. Esse estado tem sempre existido. Os sacerdotes do Antigo Egito possuíam conhecimento sobre ele, dando-lhe o nome de Sechem. Trata-se de uma força vital que flui através do corpo quando não há bloqueios a impedir seu curso. Mestres que ao longo de milénios transmitiram ensinamentos sobre a transmutação ocultaram esse estado sob os símbolos do Atanor, da prima matéria e do grande trabalho. Por trás desse codinome esconde-se um princípio simples e preciso de como lidar com o corpo vivo. Os guardiões taoístas o descreveram como um estado de Zirã, uma naturalidade em que o corpo age de acordo com sua verdadeira essência, tornando a enfermidade algo impossível. E, curiosamente, a ciência moderna agora começa a corroborar isso. O Prêmio Nobel pelo descobrimento da autofagia, o mecanismo que permite a célula se limpar e se restaurar, é um exemplo disso. A epigenética, que provou que não somos escravos de nossos genes, mas sim que podemos influenciá-los através de nosso estado emocional. A neuroplasticidade, que demonstrou que o cérebro é capaz de se renovar em qualquer fase da vida. A ciência revela, passo a passo, o que os iniciados conhecem há milênios. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, você terá a oportunidade de descobrir como ativar esse estado. Mas antes de nos aprofundarmos, uma questão fundamental. Por que esse estado se encontra desativado em nós? Não é por conta da natureza, não é culpa dos genes ou do envelhecimento. Nós mesmos o desligamos, vivendo em um estado de constante ansiedade, na expectativa da dor, acreditando que não será possível melhorar. A cada segundo, aproximadamente 4 milhões de novas células surgem em seu corpo. 4 milhões por segundo, incessantemente. Seu corpo não conhece o cansaço da criação. Ele conhece uma única coisa: o comando. E esse comando é dado por você. A maioria das pessoas, por anos, até décadas, emite a mesma ordem: desmorone. Isso acontece através da crônica ansiedade, da expectativa de dor e da crença de que não haverá melhora. Na alquimia, isso era conhecido como nigredo sem continuidade, a fase de escurecimento, de decomposição, de morte do antigo, que deveria se transformar no primeiro passo da transmutação. Contudo, ao invés de transitar para o albedo, um estado de purificação, muitos permaneciam eternamente presos no nigredo, chamando isso de vida. Existe um princípio ancestral que nos ensina: tudo flui, nada permanece estagnado. O corpo não é uma estrutura estática, é um fluxo, uma renovação constante, uma ação contínua. Quando esse fluxo é interrompido, a doença se instala. Quando a ação cessa, o envelhecimento se inicia. Hoje, estamos aqui para reativar esse fluxo através do corpo, utilizando chaves alquímicas precisas que os guardiões do conhecimento secreto transmitiram apenas aos iniciados. Acompanhe até o final, pois todas essas chaves serão reveladas a você. Agora, inicia-se uma parte que muitos podem querer pular. Não faça isso, pois é exatamente aqui que você compreenderá porque tudo o que faremos a seguir realmente funciona. Sem essa compreensão, a prática se tornará apenas um movimento. Com ela, transformará-se em transmutação. A diferença é colossal. Portanto, pergunte-se algo que nunca lhe foi questionado na escola. Por que duas pessoas da mesma idade, vivendo na mesma cidade e consumindo praticamente a mesma alimentação, envelhecem de forma tão distinta? O indivíduo aos 60 anos
Aparenta ter 40, movimenta-se com leveza, seus olhos brilham. Por outro lado, outro, com 45 anos, já se encontra encurvado, cansado e padecendo de diversas enfermidades. Você já parou para refletir sobre o que realmente está por trás da sua saúde e bem-estar? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina, em um campo tão intrigante quanto a epigenética. Essa ciência revolucionária que desafia tudo o que a medicina acreditou por séculos, revela que os genes não são um destino imutável, mas sim uma vasta biblioteca de possibilidades. E a cada instante você tem o poder de escolher quais livros dessa biblioteca irá explorar. Seu estado emocional, a qualidade da sua respiração e o nível de tensão que você vive diariamente atuam como interruptores que ligam ou desligam segmentos específicos do seu DNA. Essa relação não é apenas uma bela metáfora, é uma verdade mensurável em nível bioquímico. O que ocorre dentro de você reflete diretamente o que acontece fora. O estado da sua consciência se reflete na estrutura do seu DNA, que, por sua vez, ecoa essa realidade. Milênios atrás, a Esmeralda de Thoth já nos falava sobre essa conexão, e hoje a ciência moderna a confirma. Entretanto, há um aspecto crucial que raramente é discutido. Quando você se encontra imerso em um estado crônico de estresse, suas glândulas adrenais se tornam hiperativas, liberando continuamente o hormônio do estresse, o cortisol. Este hormônio, projetado para respostas rápidas de sobrevivência, como escapar de predadores ou enfrentar perigos, não tem a chance de se desligar na vida moderna. As consequências dessa constante liberação de cortisol são devastadoras para o corpo. Ele inibe a autofagia, o processo natural de limpeza celular, fazendo com que as células se tornem incapazes de eliminar resíduos e renovar suas partes danificadas. Com o acúmulo de lixo celular, as consequências são drásticas. O colágeno, a proteína que mantém a pele, os vasos e as articulações jovens e flexíveis, começa a se desintegrar. Isso resulta em um endurecimento dos tecidos, que perdem a elasticidade e a vitalidade. Além disso, o cortisol reduz a vigilância imunológica, comprometendo a capacidade do sistema imunológico de identificar e eliminar células danificadas ou mutantes, criando uma ligação direta entre o estresse crônico e o câncer. E aqui está o ponto mais sutil. O cortisol também destrói a coerência luminosa das células. Essa é a verdadeira alquimia do corpo. Sob a influência do cortisol, o campo biomagnético das células se desintegra e a luz que deveria ser organizada, como um laser, se torna caótica. As células perdem a capacidade de se comunicarem entre si, a coordenação se quebra e a regeneração se torna lenta, fazendo com que o corpo perca seu brilho interno. Uma célula saudável emite luz coerente e ordenada, como um laser, enquanto uma célula doente, danificada ou envelhecida, emana uma luz dispersa e fraca. O corpo é um vaso de luz, e a verdadeira tarefa não é buscar algo no exterior, mas sim restaurar a condução luminosa dentro desse vaso. O corpo deve se transformar em um cristal líquido, uma estrutura capaz de receber, organizar e transmitir luz sem perdas. O envelhecimento, então, é um sintoma da queda da tensão luminosa. Os tecidos se tornam rígidos, perdem água e elasticidade e, consequentemente, a capacidade de conduzir o fluxo de biopartículas de luz. E o mais surpreendente, esse processo é reversível. Quando os níveis de cortisol diminuem, a coerência luminosa se restabelece, a autofagia é reativada, a vigilância imunológica retorna e a síntese de colágeno reinicia. O corpo não esqueceu como ser jovem. Ele apenas aguardava a permissão para se regenerar. A alquimia da saúde
não se resume a substâncias externas, mas sim à restauração do fluxo interno, da luz interna, da condução vital. E essa energia já está presente em você, apenas está bloqueada. Essa compreensão é essencial para o seu presente, pois sem ela, as práticas que virão a seguir podem não ter o impacto desejado. Prepare-se para uma jornada de transformação e autodescoberta, onde a verdadeira alquimia da saúde se revela a você. O que você ainda não sabe sobre a energia vital que flui dentro de você pode mudar sua percepção sobre a vida. Seu corpo, na verdade, é composto por aproximadamente 75% de água. Contudo, não se trata de uma simples água como a que encontramos em um copo. É um líquido cristalino. Pesquisadores descobriram que a água presente nas células é organizada de maneira distinta da água comum. Ela se organiza em estruturas ordenadas, capazes de armazenar e transmitir informações, funcionando como um cristal ou uma antena. Em um corpo saudável, essa água é estruturada, energizada e viva. Porém, em um corpo doente, fatigado e cronicamente tenso, essa água perde sua estrutura e se transforma em um lodo. A informação não circula, os biocomponentes não transitam e o corpo se desidrata por dentro. Não no sentido de sede, mas pela perda da organização vital da água. Agora, adentremos o conceito da fáscia. Essa é a rede de tecido conectivo que envolve cada músculo, cada órgão e cada osso. Ela se estende por todo o corpo, formando uma teia contínua que vai dos pés ao topo da cabeça, sem interrupções. Aqueles que estudaram a anatomia do corpo humano ao longo dos séculos a descreveram como uma fibra óptica, uma rede pela qual flui a energia vital. Hoje, sabemos que a fáscia realmente conduz sinais elétricos e participa da transferência de biocomponentes. Quando a fáscia está saudável e desliza livremente, a energia flui, a água permanece estruturada e a luz se movimenta. Entretanto, quando a fáscia se adere e endurece, tudo para. Surgem zonas mortas, onde não chega sangue, informação ou luz. Mas como essa adesão ocorre? Ela resulta da tensão que não libramos, das emoções que retivemos, dos traumas e choques que o corpo absorveu e congelou nas suas fibras. É exatamente por isso que nas práticas corporais utilizamos movimentos ondulatórios, não lineares ou abruptos, mas sim fluidos. Porque a onda é a linguagem da água, é a forma de despertar o cristal líquido que reside em seu interior. O movimento ondulatório atravessa a fáscia, desfazendo suas aderências, restaurando a fluidez, e o oceano interior volta a pulsar com vida. Agora você compreende a dimensão física disso. Mas há algo mais profundo que raramente é mencionado. Dentro de você reside uma força capaz de reescrever a matéria em sua totalidade. Observe o que acontece no momento da concepção. De 2 células, em um período de 9 meses, se forma um ser humano completo, com 270 ossos, 100 bilhões de neurônios e 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, tudo originado de apenas 2 células. Que força é essa? É a mesma que na fisiologia chamamos de energia sexual. Na anatomia sagrada, ela é vista como a vontade criativa do universo, localizada no corpo humano. Os guardiões da tradição taoísta a nomeavam de Jing, a essência vital primordial. Na alquimia do corpo, ela era referida como primum materia, a matéria primordial, da qual tudo pode ser criado. E aqui está o grande entendimento que todas as grandes tradições conheceram simultaneamente, de forma independente. Essa força não é destinada apenas à reprodução. Ela é voltada para a transmutação, a transformação do chumbo em ouro
E não se trata apenas de uma metáfora química, mas de uma metáfora para o corpo. O chumbo representa os tecidos pesados, endurecidos e doentes. O ouro, por sua vez, simboliza os tecidos vivos que conduzem luz e regeneram. Mas existe um obstáculo. Na maioria das pessoas, essa força está aprisionada na região pélvica, nos centros inferiores do corpo, sob camadas de tensões crónicas. O que você pensa que é sua vontade pode, na verdade, ser a influência de seres invisíveis que habitam seu corpo. Dentro de você há um mundo pulsante, repleto de 38 trilhões de criaturas que não são exatamente você. Bactérias, vírus e fungos que colonizam seu intestino, pele, pulmões e boca, superam em número suas próprias células. Você não é apenas um ser humano. Você é uma ecologia viva, um microcosmo que reflete a complexidade da vida. Mas isso é apenas o começo. O que essas pequenas entidades fazem é fundamental para a sua existência. Inconscientemente, quando se fala dos espíritos da matéria e das forças interiores, essa intuição sempre esteve presente. Embora o termo microbioma não fosse conhecido, o entendimento de que seres dentro do corpo podem servir à vida ou à sua destruição era comum. E agora, a ciência confirma isso com uma precisão que supera até os textos mais antigos. O microbioma exerce um controle profundo sobre seu estado emocional. Curiosamente, 90% da serotonina, o hormônio que traz alegria e tranquilidade, não é produzido no cérebro, mas sim no intestino, pelas mesmas criaturas que habitam seu interior. A composição dessa flora bacteriana influencia diretamente a rapidez com que envelhecemos. Os tipos de bactérias presentes impactam a longevidade das telômeros, as tampas das extremidades dos cromossomos, determinando o biológico envelhecimento de suas células. E mais, o microbioma é um fator determinante nos processos inflamatórios. A inflamação crônica, que está na raiz das doenças da civilização moderna, se origina nessa complexa ecologia interna. No entanto, existe um aspecto que muda radicalmente a nossa percepção sobre quem realmente toma as decisões em seu corpo. Dentro do intestino, encontramos cerca de 100 milhões de células nervosas. Isso mesmo, 100 milhões, um número superior ao encontrado na medula espinhal. Os cientistas referem-se a esse conjunto como o segundo cérebro, e isso não é uma mera metáfora. Trata-se de um sistema nervoso independente que sente, pensa e decide sem interferência do cérebro principal. E aqui está o que nunca te contaram. Esse segundo cérebro está interligado ao primeiro através do nervo vago, que já mencionamos. Assim, quando você sente vontade de consumir algo específico, de se comportar de determinada maneira ou de entrar em um estado emocional, é possível que essa não seja uma vontade sua. Pode ser, na verdade, o desejo das entidades que habitam você. Bactérias patogénicas, que se alimentam de açúcar e inflamação, têm a capacidade de enviar sinais pelo nervo vago diretamente para o cérebro. Esses sinais são interpretados como desejos, como anseios, como escolhas pessoais. Este é um convite para uma nova compreensão de si mesmo, onde a verdadeira alquimia da saúde não está em adicionar elementos externos, mas em libertar o que está aprisionado dentro de você. Quando o poder que reside em seu ser é desbloqueado, ele se eleva pelo seu corpo, através do centro do coração, até chegar à sua mente. A verdadeira transformação acontece quando conseguimos restabelecer o fluxo de energia, permitindo que nossa essência se manifeste plenamente. Dentro de cada um de nós, uma batalha silenciosa acontece, onde desejos e anseios se entrelaçam com a biologia de nosso ser. Você já parou para pensar que, quando sente vontade de algo doce ou de descansar, pode estar apenas atendendo a uma exigência de uma parte interna sua? Não se trata de fraqueza de vontade, mas sim de uma química que rege nossa existência,
uma espécie de povo interior que está no controle. Aqui, inicia-se a verdadeira alquimia do corpo. Ao reconhecer isso, você deixa de lutar contra suas vontades através da força de vontade e começa a transformar a composição desse povo interno. Novas entidades, simbióticas, têm desejos diferentes. Elas se alimentam de fibras, de alimentos fermentados, do descanso e da alegria. Essas novas vozes também enviam sinais ao seu cérebro, mas são mensagens distintas. Leveza, clareza, impulso para o movimento, um desejo genuíno de estar iluminada pela luz. Agora, imagine por um momento que dentro de você ocorre uma luta constante entre duas forças, disputando o direito de enviar mensagens ao seu cérebro. O resultado desse embate é o que você conhece como seu humor, sua motivação, sua energia e até mesmo sua saúde ou doença. Você não é apenas um corpo. Você é um campo de batalha e, ao mesmo tempo, a única pessoa capaz de decidir quem sairá vitorioso. O recipiente que você é determina quem reside nele. Ao modificar o ambiente, as forças internas se transformarão por si mesmas. Purifique seu recipiente e o povo interno se renovará. É por isso que a grande obra da alquimia começa com a limpeza do Atanor. Para que o ouro seja forjado, é imprescindível remover as impurezas que obstruem o caminho. Há algo que nenhum médico irá lhe contar. A sua enfermidade não é resultado apenas do que você vivenciou nesta vida. Ela também é influenciada pelas experiências daqueles que vieram antes de você. A epigenética demonstrou que o trauma dos antepassados deixa marcas em nosso DNA, não como memórias, mas como instruções biológicas herdadas. Seus ancestrais enfrentaram a fome, e suas células ainda operam sob uma mentalidade de escassez. Eles sobreviveram a guerras, e sua nervosa estrutura continua a escanear o horizonte em busca de ameaças que não existem mais. Essas são as correntes de sangue, como foram chamadas em diversas tradições, fios invisíveis que conectam os vivos à dor daqueles que já partiram. Não se trata de uma maldição, mas de uma herança automática que ninguém escolheu, mas que todos carregam. Permita-se um instante. Lembre-se de algo que você faz repetidamente, sem entender por que o faz. Uma ansiedade sem razão aparente. A sensação de que você não merece. O medo de situações específicas que carecem de uma explicação lógica. Padrões em relacionamentos que se repetem, independentemente da sua vontade. Isso não é apenas seu. Na verdade, é seu, mas provém de experiências alheias que seu corpo assimilou como se fossem suas. Imagine que cada um de seus antepassados deixou em seu DNA uma pequena mensagem, um ensinamento sobre como sobreviver no mundo que conheceram, sobre as ameaças que enfrentaram e sobre a dor que tiveram que congelar para continuar avançando. Eles não podiam deixar de transmitir essa mensagem. Foi um ato de amor, ainda que inconsciente. Queriam que você estivesse preparada, mas o mundo deles não é o seu. As ameaças que eles vivenciaram não são as suas. E a dor congelada que não puderam processar vive em seu corpo como tensão crônica, como fáscia colada, como um fogo que se apagou. Imagine um tipo de luz invisível, uma energia que opera silenciosamente, como uma guerra sutil que acontece sem que você perceba. Os alquimistas chamavam isso de chumbo ancestral, a forma mais densa de chumbo, pois é algo que não se vê, não se toca, mas que exerce uma força de atração poderosa e irresistível. E aqui está o ponto crucial a ser compreendido. Libertar-se dessas correntes não é um ato de traição aos antepassados, mas sim um cumprimento do que eles não puderam realizar.
É a oportunidade de absorver sua força e devolver sua dor ao lugar de origem, ao passado, onde realmente pertence. Você não precisa carregar o peso do sofrimento deles. O maior tributo que você pode oferecer aos seus ancestrais é tornar-se aquilo que eles teriam desejado ser, se tivessem a chance. Uma pessoa viva, saudável e livre. Essas amarras podem ser desfeitas através do que chamamos de ponto zero. O ponto zero representa um estado de consciência onde o tempo linear se dissolve. Não há passado nem futuro, apenas o agora, infinito e presente. Nesse estado, a célula perde sua orientação temporal. Ela não sabe a que idade pertence, não recebe sinais do passado. Apenas um único sinal prevalece: o agora. E o agora é sempre novo. Na alquimia, esse instante é conhecido como caput mortuum, ou cabeça morta, o momento em que tudo o que é antigo se consome, e no cadinho não resta nada além de pura potencialidade. E é a partir desse ponto, dessa absoluta vacuidade, que começa a verdadeira grande obra da criação. Não se trata de restaurar o que já foi, mas de gerar algo inédito. A célula observa sua percepção do tempo. Se você constantemente sente que já é tarde demais, que não está mais na idade certa, a célula recebe essa mensagem e começa a envelhecer conforme o cronograma que você lhe impôs. Ensine-a a viver fora do tempo, e ela deixará de contabilizar os anos. Mas como se chega a esse ponto? Não por esforço, mas pela entrega. O ponto zero não é um destino a ser alcançado. É um estado em que se mergulha, assim como se entra no sono. Não é possível forçar o sono. Pode-se apenas parar de lutar contra a vigília. Da mesma forma, aqui, liberte-se do passado e ele a deixará ir. Afaste-se da busca pelo futuro e ele não mais a puxará. Resta apenas o que existe neste exato momento. Esta respiração, este calor, este silêncio. Nesse silêncio, existe um espaço atemporal. Os iniciados o chamavam de eterno agora. Não porque o tempo se estenda infinitamente, mas porque nesse espaço o tempo simplesmente não existe. Quando a célula se encontra nesse ambiente, ela para de envelhecer pelos padrões de outros. Ela retorna à sua programação original, a vida. Simplesmente a vida. Transmita à célula a sensação do eterno agora, e o antigo código do DNA será redefinido. Antes de adentrar nessa prática, é essencial saber que o corpo não apenas vive, mas pulsa. Cada órgão possui seu próprio ritmo de atividade, seu pico de funcionamento, seu tempo de recuperação. Isso é a cronobiologia, uma ciência que está sendo profundamente explorada nas principais laboratórios do mundo. A limpeza máxima do fígado ocorre entre 1 e 2 horas da madrugada. Os pulmões atingem seu ápice entre 3 e 5 da manhã. O coração opera de forma ideal entre 11 horas da manhã e 1 da tarde. Quando uma pessoa vive em harmonia com esses ritmos, o corpo se cura no momento certo, no local apropriado, com a intensidade adequada. No entanto, quando alguém se desvia desse ritmo, o órgão tenta se recuperar quando deveria estar funcionando, e a saúde se deteriora. Imagine um momento em que a escuridão da noite se torna uma aliada na sua jornada de transformação. A doença, na verdade, é um sinal de que você se afastou do ritmo natural do universo. A noite não se resume apenas à ausência de luz. É uma fase alquímica de maturação, um verdadeiro citrinito. Durante as horas de sono profundo, o corpo se dedica à produção de hormônio de crescimento em sua máxima capacidade. É à noite que a autofagia opera em pleno vigor. Na penumbra, o melatonina atua milagrosamente,
reparando danos no DNA. O sono não é fraqueza, é um grande ato que o corpo realiza a cada noite. Quando você reduz, interrompe ou ignora esse momento sagrado, interrompe a alquimia no estágio mais crucial. E aqui está o que nunca te contaram. A luz da manhã não é apenas uma mudança na iluminação. É um sinal, um chamado que ressoa com milhões de anos de evolução. Este fenômeno reinicia os ritmos circadianos de todos os órgãos simultaneamente, atuando como um ponto de sincronização. Aqueles que testemunham o nascer do sol compreendem isso instintivamente. Agora, você também traz essa consciência para a sua vida. Antes de se levantar, existe uma prática simples, mas poderosa. Você a realiza neste exato momento e provavelmente a tem feito de maneira incorreta a vida inteira. Estou falando da respiração. Esse ato é singular entre todas as funções do corpo, pois é ao mesmo tempo automático e consciente. O coração pulsa sozinho. O estômago realiza sua digestão sem intervenção. Mas a respiração é algo que você pode controlar a qualquer instante. Ela é o canal direto entre sua vontade e o sistema nervoso. Os iniciados sempre souberam disso. Em todas as tradições, a prática da respiração ocupa o primeiro lugar, precedendo movimentos, meditações e tudo o mais, pois é por meio dela que se ativa ou desativa o modo de cura. Vamos entender o que acontece fisicamente. Quando você respira de maneira rápida e superficial, como a maioria das pessoas em estado de estresse crônico, estimula o sistema nervoso simpático, ativando o modo de luta e liberando o cortisol, o que gera inflamação e desativa a autofagia. Por outro lado, ao respirar lenta e profundamente, especialmente durante a exalação prolongada, você ativa o nervo vago, que é o principal nervo da resposta parasimpática, o modo de cura. É ele que envia a mensagem: a guerra terminou, é hora de reconstruir. O nervo vago, portanto, é como um interruptor que ativa o modo de regeneração, e a exalação é a sua chave. Um longo e lento suspiro ativa esse nervo mais rapidamente do que qualquer outro ato consciente. Mais veloz que a meditação, mais rápido que qualquer movimento, instantaneamente. Por isso, em todas as práticas sagradas, a pausa após a exalação não é um mero acaso. É um ajuste preciso do sistema nervoso. O espaço que se forma após a exalação, quando os pulmões estão vazios e ainda não se iniciou a inspiração, é o corpo na sua essência pura, um ponto de zero. É um estado entre dois mundos. Sem a inspiração, não há passado. Sem a expiração, não há futuro. Apenas a vastidão do agora, repleta de possibilidades. Nesse intervalo, a produção de cortisol cessa. Nesse espaço, o nervo vago ordena a todos os órgãos: renovem-se. Agora, vamos praticar juntos. Inspire pelo nariz. Faça isso lentamente, contando até 4. Sinta a expansão do abdômen, das costelas, chegando até a parte superior do peito. Pause por 2 tempos. Exale pela boca, devagar, contando até 8, até não sobrar ar. E agora, permaneça em silêncio após a exalação, por 2 ou 3 tempos. Apenas esteja na imensidão do vazio. Perceba as mudanças que ocorreram. Seus ombros relaxaram, a mandíbula soltou-se. Algo profundo dentro de você se abre. Não é apenas uma ilusão. É o nervo errante que recebeu um sinal. O cortisol começa a diminuir e a coerência da luz nas células se restabelece. Com um único suspiro, você ativa o modo de cura.
Agora, levante-se, pois a jornada continua. Fique em pé. 3 etapas, 3 fases da transmutação alquímica que ocorrem em seu corpo: nigredo, albedo e rubedo. O desmantelamento do antigo, a purificação e a ascensão a uma nova qualidade de ser. Coloque os pés um pouco mais afastados que a largura dos ombros, mantendo os joelhos relaxados e os braços soltos ao longo do corpo, com o peso igualmente distribuído em ambas as pernas. Comece a mover os quadris em uma suave forma de 8 horizontal. Veja como se desenha esse movimento. O quadril direito se desloca para a direita e um pouco para a frente, seguido pelo quadril esquerdo, que se move para a esquerda e avança levemente. Surge, assim, uma onda delicada, onde a pelvis traça uma figura de 8 no ar. Não é um movimento brusco ou apressado. É como se os quadris flutuassem suavemente, quase languidamente. É aqui, na pelvis, que reside a força primordial, a matéria-prima estagnada que por anos permaneceu inerte. O movimento é a chave para abrir essa energia latente. A cada ciclo do 8, visualize algo denso, pesado e cinza começando a amolecer, derreter e se tornar fluido. Essa é a nigredo, a fase do desmantelamento. Tudo que é velho deve se liquefazer antes que possa se transformar em novo. Realize 36 movimentos em forma de 8, lentamente, sem interrupção. Agora, harmonize sua respiração com esse movimento. Ao levar os quadris para frente, inspire. Ao recuar, solte o ar em um longo suspiro. Imagine que, a cada expiração, você libera aquilo que manteve preso por anos. Sinta o calor começando a subir. Esse é o primeiro fogo do Atanor, a fornalha alquímica do seu ser, reacendendo-se após um longo período de inatividade. Pare um instante. Mantenha os pés na largura dos ombros, firmemente plantados no chão, com os joelhos ligeiramente flexionados. Agora, vamos elevar a força que você acabou de despertar. Concentre sua atenção nas solas dos pés. Sinta o solo sob eles, sua firmeza, sua temperatura, cada centímetro de contato. Em uma inspiração lenta, comece a transportar essa sensação de calor para cima, como uma onda de água que se eleva por um tubo. Sinta esse calor passando pelos pés, tornozelos, joelhos, quadris, abdômen, plexo solar, peito, ombros, pescoço e, finalmente, na coroa da cabeça. Não force com os músculos. Conduza sua atenção. O calor é o rastro deixado por sua consciência ao longo desse caminho. A circulação sanguínea se intensifica, a fáscia se amolece e a água dentro das células começa a se estruturar. Cada órgão que recebe essa onda é informado. Renove-se. Realize 5 ondas, subindo de baixo para cima, lentamente. Após cada onda, faça uma pausa na respiração na parte superior por 5 segundos. Nesse silêncio, você alcança o ponto zero, onde a célula perde a noção do tempo. Após a 5ª onda, fica em silêncio. Sinta seu corpo inteiro, desde os pés até o topo da cabeça, como um único espaço quente. Erga-se ereto. Mantenha os braços soltos ou coloque as mãos em posição de oração diante do coração. Feche os olhos. Na fase rubedo, a substância transmutada começa a emitir luz por si mesma. Ela não é apenas pura, mas ativa. Dirija seu foco para dentro, além da forma do corpo, mais fundo, além dos músculos e órgãos, até as células. Sinta ou visualize que dentro de você existem bilhões de seres vivos. Cada célula é uma vida independente.
ela respira e se transforma constantemente. Já parou para pensar na força que reside dentro de você? Uma força que aguarda o momento certo para se manifestar. Agora, em um silêncio profundo, sem palavras ou mantras, permita que cada uma de suas células sinta um estado de plenitude. Não se trata de ordens ou desejos, mas sim de um estado puro de segurança absoluta. Imagine que a guerra chegou ao fim, onde as possibilidades de construção são infinitas e o medo não tem mais espaço. Cada célula do seu corpo percebe isso, observando seu estado interno a cada segundo, buscando entender como deve agir. Mostre a ela a tranquilidade. Gradualmente, comece a expandir a sensação do seu corpo além da pele, estendendo-se alguns centímetros, até meio metro. Nesse movimento, uma nova realidade se forma. O campo biofotônico, a luz que emana de suas células, se alinha e se torna coerente. Deixe que esse campo carregue uma única intenção. Cada célula do seu ser se renova. Cada uma delas está saudável. Cada célula está viva. Agora, dedique 5 minutos ao silêncio, apenas respirando, mantendo esse estado. Antes que eu compartilhe o que é essencial, pause por um instante. Neste exato momento, dentro desse estado, escute com atenção. Na alquimia, um grande trabalho não é considerado completo apenas quando o mestre registra o resultado. Enquanto o metal ainda funde no atanor, ele só se torna ouro quando o mestre afirma essa nova realidade com sua vontade. Não permita que esse estado se perca na rotina diária. Neste exato momento, fixe sua transformação na matéria, através da palavra. Apresento a você 2 caminhos. Escolha o que ressoa mais com seu coração. O caminho da manifestação. Anote nossa fórmula de força no espaço, afirmando-a. Eu reivindico meu direito ao eterno renascimento. Meu atanor interno está aceso, e cada célula do meu corpo recorda seu direito ao rejuvenescimento contínuo. Ou o caminho do testemunho vivo. Se neste momento você sente um turbilhão interno ou uma calma ressoante, simplesmente escreva o que está sentindo. Onde em seu corpo esse impulso se manifestou? Calor, expansão, pulsação. Seus sentimentos são a prova de que a transmutação já começou. E o mais importante, se você assistiu a isso enquanto estava em movimento e planeja praticar depois, guarde esse momento. Quando você vivenciar essa experiência em silêncio, volte e registre seu resultado. Para aqueles que desejam fazer disso sua nova normalidade, todas as práticas em nosso espaço de comunhão aguardam por você em um canal reservado. Lá, mergulharemos ainda mais fundo. Sua palavra é um selo. Deixe que sua força se manifeste neste mundo. Eu estarei atenta a cada uma de suas mensagens. Vamos construir um campo de poder vivo e desperto aqui. Agora, retorne lentamente. Sinta seus pés no chão. Perceba o peso do seu corpo, esse mesmo corpo que um dia evoluiu de 2 células para uma grandiosa estrutura de 270 ossos e 100 bilhões de neurônios. Faça 3 respirações profundas. O que você experienciou neste último tempo não é apenas um exercício ou uma forma de relaxamento. É uma transformação profunda da matéria. Na alquimia, o chumbo que passou pelo fogo do atanor não pode mais retornar à sua forma pesada anterior. Você acaba de atravessar esse fogo interno. Algo em você mudou
de maneira irreversível. Imagine por um momento a transformação que ocorre em seu ser, não apenas em um nível físico, mas também em dimensões mais sutis, como a epigenética. Sua nervosa estrutura agora carrega um novo aprendizado, uma experiência que transcende a sobrevivência, permitindo que seu corpo atue em um estado de criação. E essa nova compreensão é algo que ninguém poderá tirar de você. Você não é mais uma vítima do tempo, nem um mero repositório das enfermidades de seus antepassados. Sua biologia se assemelha a um molde maleável, e você é o único artista capaz de esculpir sua própria realidade. Aqui reside a essência do hermetismo. O que está acima é como o que está abaixo, e essa verdade se manifesta em ambas as direções. Ao modificar sua consciência, você também transforma o que está em seu interior. Seu DNA respondeu a essa mudança de maneira imediata e poderosa. O verdadeiro grande trabalho não se limita a transmutar metais em ouro, mas sim a elevar o ser humano a uma existência plena e vibrante. E agora, você acaba de dar seu primeiro passo nessa jornada extraordinária.